Boa noite, vamos dar início a mais um estudo da irmã Sheila com o nosso livro Sinal Verde. O tema hoje do capítulo 7 é Parentes Difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos em nossa própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre, estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Então, quando a gente está em nosso meio familiar, sempre nos deparamos com os familiares difíceis. Ou nós somos os familiares difíceis. E essa mensagem fala como é que a gente deve agir com parentes difíceis. Primeiro diz que esse parente difícil é um teste, uma oportunidade para a gente evoluir. E às vezes aquela pessoa traz consigo sofrimentos, deficiências, e também devemos considerar que não podemos exigir do outro uma visão de mundo que a gente possui. A mesma forma de compreender o mundo, a gente quer que o outro tenha. Não podemos agir desta forma. Também não se recomenda internar o parente pagando por aquela hospedagem simplesmente para se desvincular dele. Porque, na verdade, a desvinculação vai ocorrer no momento certo, né? No momento planejado por Deus e não de uma forma assim imposta. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, Mestre querido, te agradecemos pela oportunidade de realizar esse estudo. Nos ajuda, Senhor, para que possamos nos tornar receptivos também ao auxílio da espiritualidade amiga, que possa nesse instante tocar nossos corações, nossos pensamentos, para que a gente consiga aprender mais, para também colocar em prática e ajudar o próximo. Fica conosco, Senhor. Também pedimos à irmã Sheila que possa nos abençoar, possa iluminar nossos caminhos, envolvendo-nos num manto de amor e proteção. Que assim seja. A gente vai estudar hoje o capítulo 6, que fala sobre psicofonia consciente. Aqui a gente vai estudar a situação de um obsessor que ele vai se comunicar por meio de uma médium, que é a Eugênia. E esse capítulo fala justamente sobre isso, sobre essa comunicação entre os dois. E a espiritualidade fica também auxiliando. Desdobravam-se os serviços da casa, harmoniosamente. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo o infeliz irmão ao socorro do grupo. Então essa segunda frase já chama a nossa atenção.
Não é qualquer irmão desencarnado que consegue entrar na casa espírita sem autorização ou sem ser acompanhado. Então esse irmão ele veio acompanhado dos 3 guardas espirituais. Era infortunado solteirão desencarnado que não guardava consciência da própria situação. Então ele não sabia nem o que se passava com ele, onde estava, quem o levou até ali. Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. Ele apenas sentia que estava sendo levado por alguma força, mas não conseguia sequer identificar que eram esses vigilantes. E Aulus vai nos esclarecer. É um desventurado obsessor, que acabam de remover do ambiente a que, desde muito tempo, se ajusta, informou Aulus, compadecido. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. Então ele desencarnou quando não tinha nenhum conhecimento sobre as verdades espirituais. E isso gerou mais sofrimento. E como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro, que de certo fora antecipadamente preparada, continuou explicando. Reparem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave, desenfaixando-se da veste de carne, com o pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, hoje torturada e enferma, que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas. Passou a vampirizar-lhe o corpo. A perda do veículo físico na deficiência espiritual em que se achava deixou-o integralmente desarvorado, como um náufrago dentro da noite. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada que passou a obsidiar, nela encontrou um novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Nessa simbiose vivem ambos, há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro, para que se cure das fobias que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito. É necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna, abalada pelo abraço contingente da era, reclama limpeza em favor do reajuste. Então, inicialmente, a espiritualidade ela recebeu esse pedido de socorro dessa irmã encarnada. Ela está no corpo de carne e pediu esse socorro. Mas aí a espiritualidade identificou que havia junto dela também esse irmão, esse espírito, que estava vampirizando ela. Estava muito próximo dela e estava utilizando os sentidos dela para conseguir energia. Ele estava se alimentando por meio dela também. Então, uma situação bem difícil para ela, né? Tanto que ela desenvolveu um problema na coluna e a espiritualidade percebeu que seria necessário afastar os fluidos da coluna dela, os fluidos dele que já estavam alojados na coluna dela, necessitando de uma limpeza. Nesse interim,
Os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia. O mentor da casa aproximou-se dela e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região da glótula. Então esse espírito ele se aproximou, foi colocado ao lado da médium Dona Eugênia. E ao mesmo tempo, o mentor espiritual da casa foi dar assistência a essa médium, aplicando passes na região da cabeça e também na glote, essa região aqui do pescoço. Notamos que Eugênia, a alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, à maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal, em que uma planta se desenvolve à custa de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Os cérebros, as mentes do médium, da encarnada e do espírito estavam ligados psicologicamente. Suspiros de alívio desprenderam-se do tórax mediúnico, que por instantes se mostraram algo agitado. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Então, Eugênia se afastou do corpo, foi desligada do veículo físico, mas leves fios brilhantes ligavam a fronte da encarnada ao do espírito, ao cérebro do espírito comunicante. Porque eu lhe dirigisse um olhar de interrogação e estranheza, Aulus explicou prestimoso. Aí o Aulus ele vai explicar como é que ocorre essa ligação desses fios. E Aulus diz assim: é o fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes. É uma psicofonia porque o médium vai falar o que é que o espírito está falando, ou pode falar diretamente também. E é consciente porque a médium, Eugênia, ela tem consciência de tudo que está acontecendo com o corpo dela, que a gente vai ver. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentaliza e pretenda dizer. Então, Eugênia faz um certo tipo de controle do espírito. Ela sabe antes o que é que o espírito vai dizer, e ela controla o que é adequado, o que não é adequado. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. O corpo de Eugênia está funcionando como um instrumento da mediunidade. O espírito pode usar os olhos dela para ver, a boca para falar, mas Eugênia está consciente e está comandando tudo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Então, ela está a postos ali. Quando precisar corrigir
alguma palavra, alguma atitude dele, ela vai fazer. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe repercutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Pode assim frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se, se quiser ser-lhe útil. Então, Eugênia tem que ter esse cuidado de não descer a vibração dela, porque se ela descer a vibração, vai ficar igual a vibração dele e não vai conseguir ajudá-lo. O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual aqui presenciamos, o primeiro socorrista é um médium que o recebe. Mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Como é o primeiro a atender o espírito é o médium. Mas como é que o espírito ele vai auxiliar o médium, o médium vai auxiliar o espírito se o médium descer de vibração, ficar na mesma zona mental do espírito? Não vai ter esperança de amparo eficiente. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que expõe, tem o dever de colaborar com a preservação da ordem da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Então, como deve o médium se comportar quando chegar um espírito? Ele deve permitir a comunicação, mas sempre deve ter o cuidado de respeitar a ordem da reunião. Por exemplo, dando um exemplo, na prática, se tiver uma reunião em que um médium já está dando comunicação, o outro médium pode tentar segurar um pouquinho para garantir também o bom funcionamento daquela reunião. Dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade. Então, alegou Hilário, nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. Sim, sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se em demasia. Com um demente em casa, o afastamento é perigoso, mas se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. No concurso dos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Então, tem duas situações aqui. Quando o médium se depara com entidades em desajuste, o ideal é que ele não fique longe do corpo físico. É uma situação perigosa o médium se afastar, o espírito do médium se afastar, enquanto uma comunicação é dada com entidades em desequilíbrio. E aqui diz, o afastamento é perigoso. Agora, se, por outro lado, o médium se depara com mentores espirituais, com amigos espirituais ali, que estão guardando o seu corpo físico, é possível o médium fazer uma excursão mais longe, se afastar mais do corpo. É justamente isso que ele está explicando aqui, porque o corpo está guardado com segurança. Fitou Eugênia preocupada e vigilante, ao pé do enfermo que começava a falar, e sentenciou:
Se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo num ato. Então ela estava ali bem pertinho, ó. Fez assim e já voltou para o corpo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. O superior, nesse caso, é a médium, porque ela tem consciência do que está ocorrendo. Então, ela vai dar um direcionamento ao inferior, que é o irmão, o espírito. O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e bradou, transformado. Agora o desencarnado vai falar aqui. Vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado. E acentuando a expressão de ação, prosseguia. Qual o objetivo desta assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. O sofredor, disse o assistente convicto, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem. Cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênio. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. Em muitas reuniões mediúnicas a gente ouve os espíritos dizendo assim: por que vocês me prenderam aqui? Que algemas são essas? Mas aqui o livro explica, traz essa explicação sobre o que seria isso. Na verdade, é o controle que o médium faz para que o espírito não fale tudo que ele queira. Um palavrão, por exemplo, não pode falar. Ou aumente a voz, também não pode. Então, esse controle, ele sente como se fosse algema, dentro da sua visão limitada. E se nossa irmã relaxasse a autoridade? Inquiriu Hilário, curioso. Não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos, porque então teria descido ao desvaramento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar, esclareceu o nosso instrutor com calma. E numa imagem feliz para ilustrar o assunto ajuntou. Um médium passivo em tais circunstâncias pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível. Então, nessa situação aqui, não seria bom que a médium fosse meramente passiva e deixasse que o espírito fizesse tudo o que ele quisesse, porque não ia conseguir ajudar ele. Mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que se lhe associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós. Perguntei por minha vez, atento aos meus objetivos de aprendizado. O mentor espiritual quer saber se a médium enxerga o desencarnado da mesma forma que eles, de uma forma clara, nítida. Vamos ver a resposta agora. No caso de Eugênia, isso não acontece, porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio, com todo o coeficiente de suas possibilidades, não lhe permitem a necessária concentração mental, para surpreender-lhe a forma exterior.
Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Sente-lhe a dor e a expiação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Então, essa médium, a Eugênia, ela não consegue ver realmente o espírito desencarnado, porque ela está se esforçando muito, está gastando muita energia para ajudá-lo. Então ela não consegue detectar essa forma exterior. Apesar disso, ela consegue sentir as aflições, sentir a perturbação dele. Ao passo que se dilatava a nossa conversação, o comunicante gritava: estaremos porventura num tribunal, porque uma recepção estranha quanto esta, quando sou o importunado que comparece. A mim, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revir, como se a consciência o torturasse através de criações inferiores que não nos era dado perceber. Vociferava frenético. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando-a ao desamparo? Não sou culpado pelas provações dos outros. Não estarei acaso mais doente que ela? Nessa altura, Hilário fixou o obsessor, compadecidamente indagou, respeitoso: não serão os seus padecimentos simples angústia moral? Não tanto assim, aclarou Aulus. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até o veículo de manifestação. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado, e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum, supliciado por um tumor intracraniano. Veja então que o mentor espiritual compara o estado mental do desencarnado Libório dos Santos a um verdadeiro tumor. Então ele estava realmente padecendo dores angustiantes. Porque o estado mental dele também influenciava o corpo espiritual. Demonstrando-se sumariamente interessado no assunto, Hilário acentuou: se fôssemos nós os companheiros encarnados com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? Aulus abanou levemente a cabeça e considerou. Nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade, que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição, endereçada a um alienado mental, que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros de raciocínio. Um dos mentores perguntou assim: será que a gente pode perguntar mais, fazer questionamentos a esse irmão desencarnado, para que os encarnados venham a estudar mais o fenômeno? Mas só que Aulus disse que isso não seria possível. Por quê? Se está diante de um alienado mental, que dificilmente vai conseguir responder e entender, fazer compreender tudo aquilo, trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor. A nada aspira por agora, senão a vida parasitária, junto à irmã de cujas energias se alimenta. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre um muro. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Quer dizer, ele não iria conseguir passar todas as informações de sua experiência pessoal, porque ele não estava em condições de fazer isso. Ele estava vivendo como um parasita, se alimentando das energias de outra encarnada, dessa irmã, de cujas energias se alimenta.
Enquanto isso, Libório prosseguia alucinado. Quem poderá suportar a situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir-me a visão, manietando-me os braços? Fixando-o com simpatia fraterna, o assistente formou-nos. Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênio. Culminando as indagações que nos esfervilhavam na alma, Hilário objetou. Consciente a médio qual se encontra, e ouvindo as frases do comunicante, que lhe utiliza a boca assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertencem a ela mesma, não sofrerá vacilações. O que acontece quando o médium ele pensa determinada coisa que está fora do seu pensamento habitual? E aí dá para ele entender que é uma comunicação, né? Que tem alguém intuindo. Mas e se ele duvidar? E se ele vacilar? E se ele pensar, eita, será que esse pensamento é meu? Será que o que eu estou pensando não é em decorrência dos meus próprios sentimentos? O que acontece quando o médium não admite que essas palavras são de irmãos? O assistente disse que é possível o médium vacilar. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito. Mas, e se a dúvida a invadisse? Insistiu meu colega. Então, disse Alves, cortês, emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida seria congelante faixa de forças negativas. Eu achei essa parte interessante. E às vezes a gente não observa o quanto a dúvida faz mal dentro do contexto de uma mediúnica. Ele diz aqui que a dúvida expulsa o comunicante. Então o comunicante ele vai se afastar do médium e anula uma oportunidade maravilhosa de serviço. Também a dúvida é uma força negativa. É uma força negativa congelante. Ou seja, paralisa, interrompe a comunicação. Então a gente tem que, como médium, se esforçar para afastar as dúvidas. Todavia, porque Raul Silva iniciara a conversação com um hóspede revoltado, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar. E no próximo capítulo a gente vai ver a comunicação, realmente a verbalização, o que é que esse irmão desencarnado vai falar para o doutrinador. Vamos agora para o nosso livro dos médios. Do último sábado, a gente está no capítulo 17, Formação dos Médios. Estamos falando sobre o desenvolvimento da mediunidade. E a gente pode pedir ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo da guarda, para que essa mediunidade se desenvolva. Mas como fazer isso? Será que existe uma fórmula? E agora é esse capítulo que fala sobre isso. Não há aqui uma fórmula sacramental. Quem pretende oferecer uma pode ousadamente ser taxado de charlatanice. Por quê? Para os espíritos a fórmula não é nada. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou equivalentes.
Peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito comunicar-se comigo e me fazer escrever. Peço também ao meu anjo guardião dignar-se assistir-me e afastar os maus espíritos. A gente deve sempre dirigir a oração ao nosso mentor espiritual. Espera-se então que um espírito se manifeste fazendo escrever alguma coisa. Pode ser que esse seja o que se deseja, como pode ser também que seja um espírito desconhecido ou anjo guardião, mas em todos os casos, geralmente, faz-se conhecer escrevendo o seu nome. Mas então apresenta-se a questão da identidade, uma das que requerem maior experiência, porque são poucos os iniciantes que não estejam expostos a serem enganados. Nós a trataremos mais adiante. Quando se quer evocar espíritos determinados, é muito essencial, ao começar, dirigir-se àqueles que se sabe serem simpáticos e que podem ter um motivo para virem, como os parentes ou os amigos. Nesse caso, a evocação pode ser assim formulada: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao Espírito de tal que se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito de tal comunicar-se comigo. Ou qualquer outra forma, respondendo ao mesmo pensamento. Agora sim, é importante que não se faça isso quando a gente sabe que o irmão não está bem, né? A gente, por exemplo, se depara com a situação que a pessoa acaba de desencarnar. Não é adequado a gente ficar evocando o seu espírito. Isso aqui Kardec está falando para situações específicas. Não é menos necessário que as primeiras perguntas, e na verdade ele está falando aqui sobre essa questão da evocação no contexto de um desenvolvimento mediúnico também. Não é para a gente estar em casa evocando espíritos, não. Mas num contexto de chegar ali dentro do centro espírita da Irmã Sheila. Às vezes tem uma reunião mediúnica de desenvolvimento e vem alguns irmãos. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal forma que a resposta seja simplesmente sim ou não. Estás aí? Queres responder-me? Podes me fazer escrever? Mais tarde, esta precaução se torna inútil. Não se trata no começo senão de uma relação a estabelecer. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não trate de coisas de interesse privado e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito a quem se dirige. Então, Kardec traz algumas recomendações aqui. A gente não vai estar evocando espírito, mesmo dentro de uma mediúnica, para saber de alguma coisa da minha vida. Não, eu quero saber se eu vou conseguir um emprego. Não, eu quero saber se eu vou conseguir me relacionar com fulano. A pergunta não pode ser fútil, tem que ter uma utilidade. E precisa ter um sentimento benevolente e simpático para o espírito a quem se dirige. E assim, Kardec fazia essas evocações com o objetivo de estudo, né? Não é adequado fazer essas evocações assim ao meu bel prazer. Não, eu estou querendo me comunicar com fulano que morreu, então eu vou chamar. Não é adequado fazer isso. Kardec fazia algumas evocações junto de outros médiuns, mas para fins de estudo. Para, por exemplo, todas aquelas perguntas do Livro dos Espíritos foram mediante essa forma também de ter o conhecimento, obter o conhecimento. Foram irmãos que chegaram, foram chamados para responderem ali aquelas perguntas. Então vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje, fazendo a nossa oração. Jesus, Mestre querido, mais uma vez te rogamos a tua presença conosco.
Nos ajuda, Jesus, a utilizarmos a nossa mediunidade com sabedoria, a confiarmos mais em Ti, a termos fé na espiritualidade amiga, a termos fé na nossa querida irmã Sheila, que nós possamos ser sempre orientados para o caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa também nossos lares, nossos familiares, que Tu esteja sempre presente no coração de cada um deles. Que assim seja, graças a Deus.